Bom, então, nosso curso ele vai ser pautado em 3 partes. A primeira, eu vou apresentar a vocês a concepção do que nós estamos tratando, que ferramenta nós vamos estar utilizando. Na segunda e na terceira, são atividades práticas, né? Uma especificamente para uma ferramenta chamada Litmaps, a segunda chama-se Research Habit. Esses dois são ferramentas que têm o mesmo propósito, né? O que eu vou chamar de mapeamento de literatura, e, claro que a todo momento, como é um curso de extensão, são primeiras, para muitos pode ser a primeira contato com a atividade, mas também está aberto para perguntas, né? Então, na medida que vocês não tiverem dúvidas, pode me parar, né? Pode me interromper, que responderei com o maior prazer, tá? Bom, primeiramente, então, vamos conceituar, né? Vamos discutir em que pé nós estamos, o que nós estamos tratando, né? O que a gente está trazendo para vocês. Então, deixa eu só um instantinho aqui, deixa eu só gerenciar aqui a janela. Então, vamos lá. Deixa eu só aqui. Bom, então, como a professora Ivonete já me apresentou, eu sou o professor Eduardo, sou do campus São Francisco do Sul, atuo em vários mestrados, eu falo em vários porque são vários mesmo, mas a minha expertise também, além das disciplinas, ela também está em busca de conhecimentos analíticos, principalmente do ponto de vista dessa enxurrada de inteligências artificiais que estão aparecendo, e nesse ponto, então, vou ofertar essa possibilidade de usar essas duas ferramentas que eu acho que elas são sensacionais e vão ajudar muito a vida acadêmica, né? E, então, a gente, primeiramente, vai começar com a pergunta de que maneira vocês buscam, né, informações para um trabalho acadêmico. Essa é uma primeira pergunta provocativa, se vocês puderem aqui já interagir com o site. O que vocês procuram? Deixa eu só, que eu quero ver também as respostas. O que vocês têm? Quais são os pontos que vocês procuram para? Como você procura a sua referência? Você vai no Google Escolar, no Google. Leandro colocou no Google. Acadêmico, Admir. Saibam muito bem que são duas coisas, são duas ferramentas distintas, né? O portal periódico. Professor, eu uso também o Cielo, né? O Cielo, perfeito. Repositório, Cielo, aqui, ó. Muito bem. Do acadêmico. Acadêmico, consenso. Opa, consenso também é bom. Tem aqui também um que eu nem não conhecia muito, é o Lucas Cibraldini, Eduardo. O pessoal também citou aqui. Não. O Licas é para a base da medicina, né? E agora, o Cibrad eu não conheço, não. O que é a Cibrad, Fabiana? Eu não conheço. O Lucas, eu conheço que é da saúde. Gente, boa tarde, é o Lilacs. É base de dados científicos, né, plataformas científicas, mas mais na área de saúde. A Cibrad? Lilacs, Cibradid. Aí o Educaps a gente usa muito para o ProfPT, né, para o mestrado do ProfPT. Muito bem, eu não conhecia o Cibradid. Mas que bom. Aí, ó, tá vendo? São todos os repositórios que a gente não consegue. Bom, o que eu vou dizer para vocês, para a felicidade geral da nação, é que essa ferramenta, ela acessa todas elas. Então, quando a gente fala de mapeamento, ela acessa a todas essas ferramentas que vocês estão colocando como fonte de acesso inicial, né? Então, quando você quer iniciar uma pesquisa, essas ferramentas de mapeamento, elas acessam a todas essas aí, independente se é pago ou não, é claro, se você tiver acesso pago, né, se você tiver acesso ao portal, ela vai abrir para você, e então não vai ter problema na sua sequência.
Então, essas informações que a gente procura, basicamente, elas trazem para nós, pelo menos, uma pergunta metodológica muito importante, que é exatamente, e essa é uma pergunta que muitas vezes os colegas, né, os alunos esquecem de se fazer, é estabelecer qual é o método de como você vai fazer essa revisão. Então, tem muita gente, eu vou dizer assim, muita gente cansada, não, mas tem aquele aluno mais, aquele procedimento mais, vamos dizer assim, maroto, né, que quando você pega só a ementa da disciplina e pega os as referências das ementas, né, e trabalha somente elas, vamos dizer que ali é um procedimento um pouco mais, não auspicioso, né, mas um pouquinho, um procedimento um pouco que deixa a desejar, né? Por quê? Você não se esforçou em olhar a bibliografia, que muitas vezes para uma disciplina demora anos, né, para se atualizar a base, né, ver quais são os trabalhos que a partir dela foram desenvolvidas outras reflexões, outras contribuições que são também importantes no processo do desenvolvimento do conhecimento. Então, acima de tudo, para para todos aqueles que estabelecem um primeiro momento, né, de entender o conteúdo, o tema que você está procurando, é fundamental você também ter ideia de qual é o método de revisão que você vai estar estabelecendo. E aqui eu quero chamar a atenção a vocês aos tipos de revisões mais tradicionais e aquilo que eu estou trazendo hoje para vocês. Bom, nós temos a revisão sistemática, temos a revisão de estado da arte, e a terceira que eu estou trazendo para vocês é essa de mapeamento de literatura. Então, o que se consiste em cada uma delas, né? O que a gente sabe de o que cada revisão pode trazer? Nesse caso aqui, eu quero chamar a atenção para que muitos podem achar que o mapeamento de literatura ele possa ser uma revisão sistemática e o mapeamento de literatura pode ser uma revisão de estado da arte. E eu vou dizer para vocês que não é. O mapeamento ele tem uma outra abordagem, ele tem um outro propósito, há uma metodologia diferenciada, né, em relação aos outros, inclusive no que implica o modo de você analisar. Fato isso que a gente, então, pode dizer que nós temos, então, uma hierarquia da análise, né? Então, a gente pega uma revisão sistemática que tem como característica uma análise muito mais operativa, né? Encontrar determinadas, como vamos dizer, deixa eu só pegar aqui minha colinha o que a gente tem como indicador importante, né? Você tem, primeiro, você tem uma pergunta definida, né? Ao contrário das outras, né? Você já estabelece já uma pergunta definida. Você tem, no caso sistemático, né? É uma pergunta específica, bem específica. E o estado da arte, você está mapeando o tema, né? Você está vendo como são os contextos. E o nosso LibTmaps, e o ResearchGate, o que ele vai nos entregar? Ele vai nos entregar uma visualização de qual é a conexão que essas literaturas estão abordando. Então, do ponto de vista da questão da pergunta, da pesquisa, a revisão sistemática ela já é definida no primeiro momento, enquanto a revisão do estado da arte ela vai ser um pouco mais ampla, no sentido, ela vai ter um motivo inicial, porém, com o desenvolvimento da pesquisa, ela vai se reformulando. Então, ela vai partindo da exploração do tema que você vai procurando. No caso do LibTmaps, não é uma pergunta inicial, mas você estabelece um ponto de referência inicial. Você vai trazer um artigo que te motivou. Qual é o trabalho que está me motivando a fazer essa busca inicial? Então, observem que no campo da pergunta da pesquisa, a revisão sistemática ela tem uma pergunta definida a priori, o estado da arte ela é uma pergunta não tão definida, ela é ampla, porém ela vai também se transformando à medida que você vai agregando elementos, né?
e a outra você parte de um artigo importante, que você julgue importante, que vai ser ele o de partida. Deixa eu só ver aqui o povo da chamada, que está os atrasadinhos. Bom, então, o estado da arte, como eu estava mencionando... Opa. Então, como nós vamos... por exemplo, um outro aspecto importante que vai definir é a questão dos critérios de inclusão e exclusão. Então, quando a gente fala para você, olha, o que faz você incluir um artigo, o que faz incluir aquela determinada bibliografia, na revisão sistemática já tem que começar a pesquisa sabendo o que vai ser incluído e o que não incluído. Então, é pré-definido. Então, a pesquisa ela já começa já com um repertório já de elementos a serem cumpridos. A revisão do estado da arte, ela já é um pouco mais flexível, né? Você pode, de acordo com o tema, você vai lendo o resumo, aí depois você vai vendo mais algum outro item que te chamou a atenção. Então, necessariamente, ela não é tão rígida quanto a sistemática. A sistemática, ela tem uma característica da sua dificuldade de romper os seus parâmetros iniciais, né? E o nosso Litmaps, o que faz incluir na nossa leitura? As conexões. Então, para nós, o que vai ser o Litmaps? Ele vai ser uma leitura de artigos que tem necessariamente uma conexão com o trabalho. É diferente de citação. Por quê? No caso dos trabalhos desses sistemas, eles trabalham com similaridade. Eles não trabalham apenas com a citação do artigo em relação da referência bibliográfica. Porque, vamos dizer que existem alguns programas, já vamos dizer assim, que deram o pontapé de tudo isso, né, que eles fazem meramente uma checagem. Eles pegam, né, a citação que está no artigo e colocam ele, né, conectado com outro artigo, dizendo assim, olha, aqui está citado, mas você não sabe o que está citado. No caso desses mapeadores, eles vão fazer um trabalho mais avançado ainda, que é exatamente, além de ser citado, você vai também ver se o trabalho tem conexão, se ele tem similaridade com aquilo que você colocou inicialmente, né? E claro que essas bases, que são as buscas, né, que essas metodologias travam, elas são bastante interessantes, porque todas as outras, né, tanto da revisão sistemática como da revisão do estado da arte, a gente tem uma busca excessiva, até vamos dizer assim, garimpeira, né? Você vai em banco A, banco B, banco C. Já no caso desses mapeadores, eles têm uma limitação, que eles só vão pegar os arquivos que estão disponibilizados pelas bases. E o interessante é que, quando eu falo base, eu falo no maior motor de busca do momento científico que nós temos, que chama o Google Scholar. Para aqueles que ainda advogam, o Google Scholar é o maior buscador, é a maior ferramenta de busca de trabalhos no mundo. Ele é superior a buscas do Cielo, é superior a qualquer outra base indexada de Web of Science, até busca mais títulos que elas. Agora, vejam, a maior base de retorno, então, independente disso, eu falo por questões já constatadas em base científica, né? Então, qualquer arquivo que você queira encontrar, você vai encontrar com mais facilidade no Google. Claro que você, dependendo dos comandos, você tem que saber fazer a busca, porém, ela não é menor ou pior do que outros. Então, se você, na etapa metodológica, dizer, olha, fiz uma busca inicial no Google Scholar, tá ok. Não há demérito nenhum disso. Pelo contrário, né? Ele é, assim, um mecanismo muito interessante. Alguns trabalham com outras bases mais restritivas, né? Só querem aqueles que estão dentro de determinadas indexações, ok, né? Mas o Google, ele tem uma trama, né? Numa parágrafo, como se fosse uma teia, uma rede, né? A trama do Google é uma trama que permite pegar tudo. Pega tudo. Do lixo ao bom. Enquanto outros, né, para verificar a sua qualidade, eles vão fechando, né, em bases fechadas, bases pagas, mas o Google também chega até lá.
Então, quem busca pelo Google Escolar também chega na Cielo, também chega na Web of Science, chega na Scopus e outras bases que são verificadoras de impacto, né? Então, os nossos mapeadores, eles vão na base, né, do Google Escolar, né? Bom, é claro que, do ponto de vista analítico, quando a gente vai dizer o seguinte, bom, como que eu faço, então, a análise delas? Claro que na revisão sistemática, você também tem que estabelecer a sua forma de como você analisa, né? Então, vamos dizer que ela tem uma formação mais rigorosa, enquanto na revisão do estado da arte você tem de acordo com o momento, né? Então, assim, análise em função daquilo que está se vendo, e ao contrário das outras, que uma vem de rigorosa e outra vem do momento, a análise do mapa de literatura, ela é um pouco mais limitada, né? Porque ela está dentro de um contexto. Então, ela tem as suas conexões, a sua hierarquização, dizendo de qual desses artigos ele repercute, ele é o seminal, ou seja, quem, inclusive, indicando a você, diante dessa referência que você consegue encontrar, quem você deve escolher primeiro? Então, ela tem uma formatação de análise um pouco mais limitada em relação às outras, né? O que a gente consegue a partir dessa análise? Bom, os tipos de resultados vocês vão encontrar numa revisão sistemática, dados quantitativos ou qualitativos, né? Então, número de artigos, como foi citado, quem foi, a base, palavras-chave mais ditas, resumos, conteúdos, né? Palavras ou frases mais recorrentes, autores. Enquanto na revisão do estado da arte, por conta da própria formatação do modelo que o estado da arte permite, né, como ele é uma pergunta um pouco mais filosófica, elas têm perguntas mais abertas, ali você, então, pode encontrar tendências, controvérsias, ou até mesmo, né, o que nós vamos chamar de lacunas. Na linguagem anglo-saxônica colonizadora, o pessoal chama de gap de literatura, né? Mas é uma lacuna do conhecimento, né? Um ponto aí que está faltando avançar. Então, mas o LitMap também permite fazer tudo isso. Você vai encontrar todos esses outros dois elementos, como eu mencionei a vocês, a partir de um mapa. Então, ao contrário, você vai ter uma tabela, agora você vai ter um mapa organizando visualmente tudo isso para vocês, né? É claro que o que implica nessa análise, né? Então, enquanto uma análise de revisão sistemática, você tem uma meta-análise ou uma análise qualitativa como instrumento analítico dos dados, na revisão do estado da arte, ele é meramente estudo qualitativo, enquanto os dos mapeadores, nós vamos trabalhar com uma nova análise chamada análise de rede, né? Onde você tem que mostrar as conexões que estarão envolvendo os trabalhos, tá? Então, se nós pensarmos numa hierarquia, então seria mais ou menos exatamente da maneira como eu coloquei aqui no desenho. Então, a revisão sistemática, ela é a mais abrangente, porém, ela é mais rígida na sua condução. A revisão do estado da arte, ela tem um pouco mais, ela é mais flexível, né, enquanto sua pergunta inicial, motivação, enquanto o mapeamento da literatura, vamos dizer, ele é mais certeiro, ele tem pouca flexibilidade, mas ele tem um grande, ele tem um grande ponto positivo, que é a racionalização daquilo que você vai encontrar, né? Você tem mais objetividade na hora de você fazer esse levantamento de análise. Como que a gente pode ver, como que a gente vai traduzir isso, né? Então, vejam só, se eu tenho uma pergunta comum, eu faço uma pergunta inicial, a minha pergunta motivadora seria, eu quero mapear as pesquisas sobre inteligência artificial na educação. Se eu tiver que usar essas três abordagens, como elas ficariam? Bom, numa revisão sistemática, ela seria assim, a revisão ela pegaria essa minha pergunta e teria a pergunta de pesquisa dela, que é mapeará as pesquisas que avaliaram as efetividades de intervenções de educação
né, específicas da inteligência artificial na educação. Então, ó, eu quero saber a efetividade. Então, vejam que é uma pergunta fechada. Não tem nem A, nem B, é efetividade. Como seria uma pergunta, como seria a motivação, né, desse mesmo tema dentro de uma revisão de estado da arte? Vai pesquisar, né, assim, quais são as pesquisas que abordaram as diferentes dimensões do uso da IA na educação, incluindo tendências, desafios, oportunidades e implicações. Então, observem que ela é mais ampla. Quando a gente fala estado da arte, a gente está deixando ela mais filosófica, né? Você vai ter um trato, um cuidado de olhar as coisas, né? Como o que está sendo bem feito, quais são as melhores práticas, o que não tem feito, quais são as não práticas, né? E nos mapeamentos, nesse caso eu deixei aqui nos dois, tanto o Litmaps quanto o Revit, vai mostrar o quê? Vai mostrar a partir de um artigo seminal, né, de um artigo principal, qual é a rede que ele conseguiu construir a partir desse artigo, ou seja, a partir de um tema que esse artigo está discutindo, que é no caso sobre as inteligências artificiais da educação, você tem toda uma gama de outro autor, de um outro conjunto de autores, que tanto antes quanto depois vão fazer parte dessa rede de análise. Então, eu acho que nesse ponto, a gente tem, pelo menos nesse primeiro momento, espero ter mostrado aqui alguma diferença entre essas três abordagens do ponto de vista teórico, né? O que cada uma tem. O que nós vamos estar trabalhando é exatamente essa última, né? O que se mapeia, né? Como que isso se traduz. Nesse ponto, alguma dúvida? Está tudo certo? Momento aí para uma conversa. Não há dúvidas? Ótimo. Então, de novo, né? A ferramenta ela tem como objetivo mostrar a diferença de metodologia, né? De como ela trabalha. Então, obviamente, se você pegar de novo, né? Esse nosso simpático exemplo e se nós buscarmos como ela funciona, então, de novo, eu vou aqui exemplificar a forma, né, qual a diferença assim, teórica de cada uma. Né? Então, por exemplo, se nós dividirmos em objetivo, questão de pergunta, critério de inclusão e exclusão, busca, avaliação crítica e análise de resultados, vejam que essas são as etapas, queridos alunos, que todo professor vai gostar de ver quando vocês colocarem na sua metodologia. Então, na etapa metodológica, você descrever, né, qual é o procedimento metodológico da sua análise bibliográfica, queridos, aqui é a receita de bolo, olha que coisa linda, né? O seu teacher orientador adorará, digo, eu gosto, né? Então, para aqueles que são os alunos, né, sabem o quanto é importante a gente ver. Por quê? Porque essas estruturas, elas podem ser comparadas. Então, eu vou pegar todas essas estruturas e vou comparar com as três metodologias que eu estou mencionando a vocês, tá? Então, primeiro, lembrando, né? Eu quero mapear o uso do IA na educação. Então, qual seria o objetivo? Investigar a efetividade, como mencionei anteriormente, né, de um tipo específico de aplicação com o uso de chatbots no ensino de matemática. Meu objetivo. Bom, a pergunta que eu estou motivando a fazer essa revisão é qual o impacto do uso do chatbot no aprendizado da matemática, no ensino fundamental, em comparação com os métodos tradicionais. Numa revisão sistemática, eu sou obrigado a dizer o seguinte, o que eu vou ler e o que não vou ler. Então, isso nós chamamos de critérios de inclusão e exclusão. Então, você tem estudos quantitativos que comparam o uso. Então, vejam, eu só vou estudar, né? Eu só vou ler estudos quantitativos que comparem o uso do chatbot com os métodos tradicionais, de ensino matemática, em estudando ensino fundamental, com desfecho, com notas de aprovações, engajamento e motivação. Uau! Esse é o motivo que está colocando. Então, todos esses critérios são os que motivam a eu ler. Se o artigo ou o documento que eu estou lendo não contemplar isso, ele está fora. Tá? Aonde eu vou buscar? Bom, aqui no caso, eu vou usar um procedimento bastante
ortodoxo, né, que é buscar no Scopus, Web of Science, ERIC, que é uma base de dados de educação em língua inglesa, né, com os termos específicos, aqui aos termos que são importantes também, quando vocês forem descrever a metodologia, digam quais são as palavras-chave que vocês usaram na busca, aqui no caso, chatbot, matemática, ensino fundamental e aprendizado. Bom, claro que também eu tenho que dizer, feito isso, o que eu trago de análise crítica, né? Como eu vou avaliar essa análise crítica? Bom, aqui no caso eu posso ter duas abordagens, eu posso colocar, por exemplo, uma tabela de presença e ausência, a escala de Jaccard eu vou, inclusive, mencionar posteriormente, que eu acho muito legal, né? Ela é válida tanto para sistemática como também para o Litmaps, ela é bem legal, mas vou deixar para explicar depois, né? Checklist específica, né? Se apresentou, se tem, você pode dizer assim, bom, como que eu vou estar, se tem, todos estão na mesma região, todos contemplam alunos, todos estão falando de uma mesma série, de um mesmo sistema de educação, enfim, você cria lá o seu critério, né, quantitativo e vai, né, indicando aquela quantidade de análise dos seus trabalhos que foram... Bom, e aí disso tudo, que é o grande exercício para quem trabalha com a revisão sistemática, o instrumento analítico mais recorrente, comum, é o que nós chamamos de meta-análise, porque aí você tem como mostrar o tamanho do estudo, né, qual o resultado que você está procurando, né? Então, de repente, você tem lá 70% dos seus artigos mencionam que houve sucesso, houve progresso, então pode dizer que ali, nessa meta-análise, né, ou seja, quando você consegue observar o conjunto da obra, você tem sinalizações positivas que te ajudam a argumentar ou corroborar a sua pergunta, ou até mesmo que ajudem a responder a pergunta de pesquisa. No segundo exemplo, que é o caso da revisão do estado da arte, então, de novo, sobre os mesmos critérios, né? Então, a gente vai mapear tendências ou desafio, oportunidades, né, com a seguinte pergunta. Então, eu tenho que olhar isso, essa é a minha motivação, mas a pergunta de pesquisa que eu estou fazendo nessa revisão bibliográfica é quais são as principais aplicações, né, quais são os seus usos, né, os desafios com a sua implementação, com a perspectiva do uso ético, né, social desses instrumentos. A gente sabe muito bem que não e já é recorrente no nosso dia a dia, né, para um pouco mais daqueles preguiçosos que aí não querem escrever, né, e já tem muitos alunos, que aí recorrem ao ChatGPT para fazer alguns trabalhos, né, mas ChatGPT é uma linguagem robótica, por mais que ela esteja de aprendizado, né, de resposta que tenha facilidade de te dar uma resposta, mas ela tem alguns vícios de linguagem muito fáceis de serem detectados, né? Então, você tem algumas palavras que não são originárias da linguagem falada, que a gente tem o uso recorrente, de repente está aparecendo sistematicamente nos textos, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que é o superlativo o superlativo dos verbos, né? Então, superlativo dos adjetivos, eu brinco, é muito interessante, de extrema facilidade. Então, quando você tem essa combinação de adjetivos e com os advérbios, assim, pode ter certeza que é linguagem robótica, né? E também a palavra crucial, acho divertidíssimo, né? Então, quando você coloca lá crucial, legal, você já entregou o ouro. Então, fique tranquilo que isso aí... Então tome cuidado, a gente já está começando a entender como que é a linguagem, então, por isso, o uso racional e ético desses aplicativos. Bom, então, aqui no caso, vejam a diferença, né? Então, ao contrário do Litmaps, ou do Research Habit, a gente tem um diferencial, porque no estado da arte a gente consulta os analógicos. Então, você tem artigos, livros digitais, né? Mas também tem os documentos, né? Os papéis da vida. Então, no estado da arte, ele, como eu falei para vocês, é um pouco mais amplo, né? Mas também não nega de você também procurar os digitais, né?
Então, bases específicas, então, é o mesmo critério, olha só, tem aí as bases escolares, especializadas, repositórios, como todos já mencionaram, né? E aí vem a análise interessante, né, de como você vai fazer isso. Bom, você vai, primeiro, você vai fazer a coleta, vai registrar toda a entrada do documento que você considerou interessante, porém, você, conforme for lendo, você vai lendo e vai excluindo. Então, aqui tem um trabalho mais de garimpo, porque você obrigatoriamente tem que ler todo o documento, né, para você saber se aquilo é válido ou não. Então, é um pouco mais demorado, é um pouco mais... tem um pouco mais de cadência, né, porque ao contrário de outro, quando você estabelece, ó, se não falar sobre isso, estou fora, aqui você pode, inclusive, achar alguma coisa que não tem nada a ver, uma capa, né, com o tema que você está procurando, mas, de repente, tem lá 4... Vamos imaginar assim, tem um capítulo que trata de um subtema que te interessou. Então, esse documento que, a princípio, em tese, na sistemática, não estaria para você, na estado da arte faria completamente sentido somente o capítulo 4. Então, você encontraria esse aqui. E aí, automaticamente, né, você como fazer exatamente as análises, de quais, como eu falei, como é uma análise mais ampla, filosófica, veja a diversidade de resultados que você tem. Observem que, ao contrário do estado da arte, quando você tem mais uma meta-análise, esse aqui você pode, inclusive, dar conceitos, pode indicar exatamente quais eram os usos mais recorrentes, analisando do ponto de vista da narrativa mesmo, do conteúdo, né? Você vê assim, olha, todos têm mais ou menos uma visão de mundo como essa, né? Então, você tem uma outra forma mais qualitativa de análise, porém um pouco mais pesada, né? Porque vai exigir de você uma síntese desses dados com maior precisão. E, por fim, né, temos a estrutura de como você vai usar um mapeador de literatura. Então, de novo, né, a gente está olhando a questão de como a gente vai usar a inteligência artificial na educação, porém, observem que eu até destaco aqui em vermelho a maneira de como você começa ao trabalho. Eu tenho um artigo inicial, então eu tenho que estar em mãos um artigo que eu acho extremamente relevante para o meu tema. Então, eu tenho que ter em mãos um artigo de grande impacto, né? Veja, aqui não significa ter citações. Isso eu só quero dizer para vocês. Aqui eu preciso ter um artigo que é de grande relevância para o meu tema. Então, pode ser que ele seja citado ou não, isso é um segundo aspecto, mas o ponto inicial é o artigo que te chama a atenção, que está te motivando, né, o que te motivou a fazer a pesquisa. Por quê? Lembrando, o Litmaps, ele tem a conexão por citações? Tem, mas qual é o grande mecanismo algorítmico dele? É a análise de similaridade. Ele vai pegar trabalhos similares, ele vai analisar o texto, o resumo, palavra-chave, e vai fazer as conexões. Então, quando os temas forem parecidos, ele vai te retornar. Não é o que está referenciado lá nas normas dele, né? Ele vai te dar as referências nas normas, nas referências bibliográficas, ele vai listar para você, mas não significa que todos aqueles estejam conectados. É muito comum muitos colegas não lerem trabalhos de colegas, né, que estão estudando sobre o mesmo tema. Então, por mais que você pega o autor A e o autor B que falam sobre educação, mas eles não se citam por razões adversas, né, não vai haver, num modelo clássico, né, o cruzamento dessas informações. Só que nessa inteligência, ela faz exatamente, bom, como os temas são parecidos, eles vão aparecer numa mesma rede, eles vão estar aparecendo numa conexão ligada em comum a esse artigo inicial. Então, mais ou menos, teríamos o artigo inicial como ponto focal, né? Abre-se duas linhas, uma seria o artigo A e o outro seria o artigo B. Porém, eles não se falam. Pode ser que lá na frente a gente encontre um artigo C que faz a junção dos dois, e essa é o mecanismo que a gente vai ter que aprender a avaliar. Então, aqui no caso, então vejam que os critérios de inclusão são os que citados e os não citados inicialmente, estão relacionados, identificados pelo algoritmo, como mencionei a vocês, por similaridade, tá? Então,
tanto o Research, o Litmaps e o Connect Paper, tem mais um, que agora me fugiu a cabeça, todos usam as mesmas bases. Portanto, eles têm acesso a Scopus, ao Web of Science e a Google Scholar. Né? Só o fato de ter Google Scholar, a segunda maior base de dados acadêmico, acho que alguém nunca... é o similar... Como que é? Eu vou lembrar daqui a pouco o nome, mas é uma que nós aqui no Brasil nós não temos, mas é a segunda base também de quando você coloca as suas palavras-chave de busca, né? É a que tem a maior possibilidade de dar retorno a vocês, tá? Bom, no caso, como a gente tem um componente limitante, né? Como eu falei, eles vão trazer as similaridades, então a análise ela fica um pouco restrita a isso, né? Então, já que você trouxe, já que ele está trazendo, ó, esses trabalhos falam entre si, então o que você pode analisar posteriormente? Basicamente, ela está analisando citamente a questão bibliográfica, né? Ou seja, quem citou quem que trabalha com quem que trouxe a ideia de quem, né? Número de citações, né? Por exemplo, é um trabalho famoso ou não, teve impacto ou não, também pode ser trabalhado. O ano, isso é muito interessante. Questão do ano, porque a gente consegue mapear também o fluxo da ideia. Então, vamos imaginar que a professora Ivonete tem um conceito, ela lança em 2024, e o trabalho dela amplamente lido, e a partir de 2025 ela começa a observar trabalhos, vão citando ela, usando o seu conceito que ela lançou em 24. Mas em 26, ela não teve nenhuma citação, né? Mas em 27, ela tem uma citação, e a partir de 27, essa citação de 27 de um novo pesquisador começa a ser citado, né? Mais do que o trabalho original da professora Ivonete, que foi o que ajudou, foi o que repercutiu para esse trabalho de 26. No Litmap, você consegue ver essa história. Você sabe quem que fundamentou, quem trouxe. Ele vai conseguir trazer essa leitura de quem está vindo, para onde está indo. Né? Numa revisão bibliográfica, por exemplo, como das outras estratégias anteriores, eu poderia só pegar esse de 26, porque aí eu vou pedir uma coisa que é uma dica de editor. Tome cuidado com as citações e as suas referências. É importante o equilíbrio das datas das citações. Então, trabalhos que já têm mais de 20 anos, né, mostra que você não fez uma revisão bibliográfica decente. Né? Então, você vê lá a sua bibliografia toda ainda baseada nos anos 90, no 2000, 2010. Mas estamos em 2014. Será que a ideia de 2010 não evoluiu? Será que ninguém conseguiu criticá-la posteriormente? Será que não houve uma mudança de paradigma teórico? Então, o que as ferramentas... O que está acontecendo? A Web of Science, por exemplo, ela tem um aplicativo para editores, e no último curso que eu tive a oportunidade de participar, que ela avalia exatamente, ela pega as suas referências bibliográficas e ela faz exatamente uma distribuição temporal. Então, ela pega assim, ela distribui assim, por ano, e aí ela te oferece trabalhos conhecidos, trabalhos não conhecidos e trabalhos ultrapassados, né? Que ela entende que esses trabalhos mais antigos, por mais que sejam clássicos, não devem ser os que predominam, a não ser que você faça um trabalho revisionado, né, direcionado a esse clássico, mas se está pensando em uma revisão, se você está pensando em um debate, é necessário fazer esse contraponto. Então, não sou eu mais que estou falando. Então, muitas vezes você vai mandar para uma revista mais sofisticada, uma revista mais chata, eles vão dizer assim, olha, sua referência bibliográfica não está atendendo, não é do nosso interesse, porque você não fez esse balanceamento temporal. Então, eu sugiro, basicamente, que vocês distribuam, né, façam pelo menos 3 recortes. Né, os clássicos, que são importantíssimos, seriam atemporais,
E uma revisão aí, um grupo, o segundo grupo, que ficaria entre os últimos, seria entre os 10 a 15 anos atrás. E as suas referências atuais que se delimitem, é importante, dos últimos 5 anos. Então, de hoje atrás, 5 anos, é o primeiro grupo, depois, né, do 6º ao 10º ou ao 15º, o segundo grupo, e o clássico. Então, se você conseguir fazer essa divisão, né, você atende a um primeiro requisito que vai acontecer quando você quiser, que é também um dos critérios analíticos, quando você pega as instruções de revisão de revistas, né, geralmente as revistas mostram, olha, como que a gente revisa? Então, lá tem os critérios que o avaliador vai fazer. Então, a gente tem na revista, nas duas, na metodologia e na Estrabãos, né, você saberá o que será avaliado, qual é o conteúdo, como vai ser a matriz de avaliação, e uma das perguntas que nós colocamos, que é também fruto de trabalho e já de consenso no mundo editorial, é se a revisão bibliográfica está adequada. Então, o que quer dizer adequado? O que fez essa distribuição, né? Não é um documento, né, só revisionado, estático, parado no tempo. Houve um diálogo, houve com o moderno e o passado, falando, construindo conhecimento. Então, o exercício é esse. Passado e presente, discutindo, né, fomentando a ideia. Cuidado para aqueles que só usam referências bibliográficas, né, de bases de curso, né? Então, você pega lá a ementa de uma determinada disciplina e usa só aquela. Tem que oxigenar. Oxigena com quem? Trabalhos novos, né? Então, esse tipo de mapeamento permite você observar esse fluxo, né, temporal do seu trabalho. E assim, claro, a gente consegue também entender quem que se apropriou da ideia, quem conseguiu evoluir, ou a qual também a gente pode dizer é possível, através desse mapa, identificar as lacunas, né, que eu já mencionei anteriormente a vocês. Tudo bem? Tudo certo? Eu quero deixar bem claro essa parte teórica, né, para a gente poder não confundir. Okay. Professor Eduardo, uma pergunta bem de estudante mesmo. Você vai disponibilizar esse material depois? Esse que está usando aqui? Vou. Vou sim. Bom, ninguém me perguntou, né? Eu falei que existe uma forma de você também fazer uma avaliação dos seus artigos. Então, claro que o LibTmaps ele tem um pulo do gato, porque como são bases de trabalhos indexadas, artigos, então, basicamente, a gente parte do pressuposto que todos foram revisados. Porém, existe uma questão muito importante, que a gente pode adaptar a escala de Jacquard, que é muito interessante. A escala de Jacquard ela se concentra em três dimensões. Ela, a primeira, pergunta assim, o trabalho foi randomizado, ou seja, ele foi distribuído para pessoas que não são da mesma área. Segundo, ele é um trabalho que foi avaliado às cegas, né? E terceiro, eles descrevem as suas limitações. Então, aqui no caso, seriam as perdas e as exclusões, né? O que aquele trabalho vale e quando aquele trabalho não vale. Essas três dimensões, elas são perguntas, né? Então, o que vai acontecer? Você, ao olhar o seu... Vamos imaginar que o LibTmap fez um levantamento de mapas, né? Da sua primeira inserção, mas você quer saber se o seu trabalho tem algum viés, se ele tem alguma... porque é recorrente, às vezes, quando a gente fala que quando você quer ser crítico, não é falar mal, tá, gente? Crítico, no ponto de vista filosófico, é refletir sobre o ato. Então, por mais que nós não gostemos de determinado autor A, B ou C, né, existe o risco de viés, né, da sua leitura estar viesada. Para isso, a escala Jacquard ela funciona para você saber se o conjunto de dados que você aplicou ele está enviesado. Como? Eu faço essas 6 perguntas, e aí eu coloco 1 para sim e 0 para não. Quando a pontuação for, né,
maior do que 3, então não tem possibilidade de viés. Agora, quando ela é menor, ela tem possibilidade de viés. Então, essa também é uma forma de você, quando tiver... Bom, não usei Elite Maps, não usei ResearchGate, não usei o ResearchRabbit, não usei o Connect Papers. Eu quero fazer isso na mão, no Google. Então, inclua na sua metodologia, né, a escala Jacquard, para poder você poder ter pelo menos um feedback de que você não está lendo apenas aquilo que está sendo conveniente para você. Né? Então, viés no sentido assim, você pode pegar, você quer discutir ideia, e de repente, vamos pegar na geografia, o desenvolvimento territorial, ele pode ser enviesado no sentido que há a participação do Estado e aqueles que há participação apenas dos movimentos sociais. De repente, você só lê aqueles que são ligados aos movimentos sociais. Mas tem também o viés, né, das pessoas que querem que o Estado participe desse desenvolvimento territorial. Então, quando você só escolhe um viés e não lê o outro, sabendo que ambos discutem o mesmo tema, isso é um trabalho enviesado. Você não consegue fazer a crítica real do fato porque você não leu a contradição. Então, para você evitar, né, um trabalho que só faça uma leitura sobre uma determinada forma de visão de mundo, é importante você também estabelecer critérios para que você tenha essa equidade, né, que você consiga... Aqui, no caso, eles são muito usados para estudos médicos também, né? Então, por exemplo, procedimentos médicos que façam determinados ritos, né, de laboratoriais, de repente aquele rito não é aquilo que está se procurando, aí procura-se outro tipo de rito para você encontrar um resultado de uma determinada fórmula. Mas é amplo e bastante interessante para... Olha, não, quando você tem um referencial, não significa viés. Você falou referencial. O que você não pode é só ler aquele linha exclusivamente do referencial. Você tem que fazer o diálogo, o contraponto, desde que a sua metodologia, né, seu método, se for um método que faça a contraposição dialética, é importante você também ler outros lados. Então, ter um referencial não é problema nenhum. Pelo contrário, você assume dizendo, ó, eu li, eu adoto vamos dizer assim, eu uso o viés estruturalista, mas para aquele tema, eu preciso ler também quem faz o viés, por exemplo, positivista e o viés materialismo histórico dialético. Não tem problema nenhum, mas vou manter, né, a minha análise no estruturalismo. Então, ter referencial não significa viés, né? Você está dizendo o seguinte, esse estudo usa esta referência. Porém, é de bom tom acadêmico, né, colocar na análise, na sua discussão, outros para mostrar para você, né, o contraponto, né, a construção da sua informação em relação a outras leituras. Isso é muito salutar, tá? É muito salutar. Bom, então, gente, eu quero dizer a vocês, então, que não existe imparcialidade na ciência, né, Jana? Essa é uma lenda que deram aí para nós, né? A gente tem que, na verdade, ser parcial, porém, com cuidado de olhar o outro, né? Então, sim, viés é exatamente quando a gente não quer ler o outro, né? Quando a gente só lê um tema que só nos agrada, isso é viés. A gente sempre tem que fazer o exercício do contraditório, né? Dar atenção aos outros. Então, por mais que seja bizarro, né? Ler os que discordam de você também faz parte da construção de conhecimento, né? E ao contrário, quando você só fica dentro de um viés, né, de uma leitura, isso também te empobrece, porque você, na construção do conhecimento, né, a contradição, ela ajuda, né, na síntese da sua superação dos seus problemas. Aqui, então, gente, eu faço aqui a distinção. Então, esse material nosso que vamos trabalhar, ele é
uma revisão sistemática? Não. Por que ele não é uma revisão sistemática? Porque ele não segue um protocolo rigoroso de busca e seleção. Ele é uma revisão de estado da arte? Não. Não pode, porque nós não fazemos uma meta-análise nem uma síntese das informações que nós estamos trazendo, porque você não acessa a todos os documentos, porque você não tem como incluir outros documentos a não ser dentro daquela base, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho, então, uma terceira modalidade de revisão sistemática, de revisão de literatura, chamada mapeamento de literatura. Esse é o conceito, então, a qual você estará usando. Então, você não usa revisão sistemática, nem revisão do estado da arte. Você usa mapeamento de literatura, que, na verdade, ela mostrar essa ela tem esse grande pulo do gato, que é o meu ver, né? Essa identidade visual que auxilia a explorar, né, quem, o que e o tempo que você está analisando. Então, aqui eu fiz um quadro sistemático, né? Porque não é revisão sistemática, porque não é uma revisão do estado da arte e o porquê a gente vai usar essa ferramenta como uma fonte de conhecimento de revisão de literatura. Então, para essa parte teórica, finalizo mostrando vocês que todas as ferramentas, aí eu só não vou ficar em duas, tem mais, tá? Hoje a gente vai trabalhar com duas. Toda ferramenta de mapeamento de literatura, ela está sustentada em 4 grandes pilares, que é a exploração de temas de pesquisa, a identificação de trabalhos relevantes, que nós vamos chamar de trabalhos-chave, né? A possibilidade de você ver aonde parou, né? Ou seja, a possibilidade de você encontrar lacunas, né? E, claro, acima de tudo, gente, é uma mão na roda, já vem todo sistematizadinho, bonitinho, você já desce os dados, as referências, já está tudo em norma. A única coisa que fica difícil é a nossa bendita ABNT. A ABNT é o cruz credo do mundo, vai ser ruim assim, intercâmbio de metadata. Você consegue pegar uma referência americana, consegue falar com a cubana, agora a brasileira. Bom, gente, a BNT, só colocar as palavras-chave em caixa alta, parece que está gritando, né? Assim na linguagem do negócio. Então, fala, é uma coisa de doido, parece adolescentes escrevendo caixa alta, né? Tudo em caixa alta. Coisa feia. Eu detesto a BNT. Ainda bem que na revista Strabon eu bania a BNT, só APA. Agora, na metodologia, eu faço com as duas. Dúvidas? Algum comentário desse parte teórica? Para a gente passar, então, para a primeira parte prática? Vai, Rich. Professor, a escala que o senhor estava falando, como a aula é sobre as outras duas ferramentas, né, o Ditmaps e o Rap, então a escala o senhor não vai falar muito sobre não, né? É só para a gente depois pesquisar sobre, ou a escala já está... Não, ela está ali, é meramente para explicar, porque, como eu falei, escala Jacquard, ela é uma forma, mas depois a gente pode falar um pouco mais como funciona, sem problema. Tá bom, obrigado. Não, amigo, você sabe muito bem que eu não gosto de só para contribuir aqui, professor Eduardo, a escala, ela é como se você estivesse estabelecendo alguns critérios de leitura, mais ou menos igual ferramentas de administração que você vai respondendo. Se você responder sim para uma determinada pergunta, você segue para uma etapa. Se você responder não, você segue para outra. Então, essa escala, quem não estiver utilizando, quem não queira utilizar nenhuma dessas ferramentas, tipo Litmaps, tipo Rabbits ou outras que tenham, e você quer sair você mesmo garimpando nos bancos de dados, você segue esses critérios de leitura. É isso, professor Eduardo? Exatamente. Você vai seguindo esse escalonamento, né? Ela como eu falei, é no braço. Você vai vasculhar, você que vai achar, mas aí você vai ter como vai ser o critério que você vai dizer se aquele trabalho vale a pena ou não, né? Aí aquele critério lá como de viabilidade, né? Se aquele critério está dentro. Claro que você pode mencionar, eu coloquei 3 ali que são os clássicos, né? Mas você pode criar outros critérios, como a professora Bonetti falou. De repente, sim, aborda meu tema, não fala meu tema, fala mal do Brasil, fala bem do Brasil. E assim sucessivamente, tá? Então vamos lá, né, meu povo? Então, já que todo mundo
entendeu como que é o processo, então vamos para o primeiro. Vamos trabalhar primeiro, então, com o Litmap. Então, eu peço para que vocês entrem no site, não ganhem merchan, não estou fazendo merchan para o Litmap, tá? Mas, Litmap, deixa eu só colocar aqui para vocês. Aqui, meu computador já está viciado, então ele já abre direto lá. Então, eu estou querendo achar o link certo. Aqui. Para eu passar para vocês. Esse aqui. Quem tiver conta Google, já pode anexar, vai ficar uma mão na roda. Primeiro aviso, não tem janta grátis. Então, obviamente, ele tem um modo gratuito e um modo pago. O modo gratuito é limitado e o modo pago, ele tem algumas ferramentas amplas, tá? Eu uso o modo já pago, por conta do exercício, é um aplicativo que eu uso bastante, mas é possível vocês terem dimensão e os preços não são difíceis, só vocês falarem que é do Brasil, é estudante, vai reduzir substancialmente. E outro detalhe, como é uma passagem, para quem não vive como nós, né, já no mundo acadêmico, então pode ser que para vocês faça sentido apenas pagar um determinado tempo enquanto cursar o mestrado ou o seu doutorado. Então vale a pena, se caso você achar interessante, né, ele permite esse pagamento mensal. Então você pode usar a ferramenta, né, paga por um mês, depois que encerrar, você não perde o acesso, continuará tendo acesso às suas referências que você trabalhou, mas não vai ter lá os plus que o pago tem, né? Então, essa é uma advertência que eu faço que vale a pena. E sem contar que é uma empresa muito legal, muito acessível. Eu viro e mexo, pergunto algumas coisas para eles, me respondem prontamente. A última pergunta, antes de preparar essa aula, eu perguntei para eles, né, exatamente se eu poderia encaixar o Litmap, porque era uma pergunta filosofal, né? Se eu podia encaixar o Litmap dentro da revisão sistemática ou da revisão de estado da arte. Aí eu imagino que seja o diretor deles lá, né, falou assim, muito interessante a pergunta. Olha, no Litmap a gente fala que é uma revisão, mas, na verdade, não fez nenhum para as duas. É para você achar um bom conhecimento, né? Então, achei legal eles me respondendo que não é nenhum nem outro. Então, o mapeamento de literatura é um conceito que nós estamos criando para essa situação. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês. Todos conseguiram acessar? Vamos dando sim aí para a gente ver como está o andamento, para todos estarem juntos. Quem não conseguiu, levanta a mão. Está aqui eu vendo sim. A sala cheia, 20 pessoas. Bacana que ele dá para usar online, né, professor? Aham. Eu acho isso muito, muito prático, não precisar ficar baixando nada. Não, ele é essa nova geração de aplicativo em nuvem, né? Então ele tem uma facilidade, você pode até acessar pelo celular. E, professor, eu estou vendo aqui que eu consigo importar o artigo, ou eu posso também procurar, né? Exatamente. Exatamente. Vamos... Bom, vou abrir aqui. Vou compartilhar minha tela, aí nós vamos... Então, vamos lá, ó. Aqui, no caso, aqui aqui acho que é as perguntas e respostas. Não, aqui. Aqui é o Rep Center. Não, quero voltar para o Litmap. Aí... Deixa eu compartilhar de novo. Bom, eu acho que todos devem estar com essa tela parecida aqui com a minha, mas eu vou começar aqui, criar um novo.
Lembrando, você pode fazer a sua assinatura, né? Então, como eu já sou assinante, já tenho cadastro, então eu já entro com o Google diretamente. Bom, aqui são alguns trabalhos que eu vou fazendo, vou construindo, né? Então, ele guarda, então é interessante que você nomeie eles, então cada um é um conjunto de análise de dados, né?